Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do BIMEDcast e hoje trouxemos uma convidada extremamente especial, porque inclusive ela tem uma jornada grande com a gente, grande com a jornada da nossa empresa, então vai ser muito legal vocês conhecerem essa convidada. Eu estou muito animada, eu tenho um carinho muito especial por ela, tá? Tá animado também, Li? Tô super animado, porque de fato, como você falou, né? Essa pessoa que a gente trouxe hoje aqui, ela construiu uma história junto com a gente ali no Propofando, né? Desde a conquista do título superior de anestesiologia e agora ela é empreendedora, né? Uau! E é uma jornada, de certa forma, que parece comigo, sabe? Eu me identifiquei, assim, identifiquei na história dela alguns pontos da minha história. E eu tenho muito orgulho de fazer esse podcast com a Larissa Bulhões. Ela é anestesista, especialista em anestesia cardiovascular. Ela é uma anestesista TSA, né, com título superior de anestesiologia. E ela conquistado com a ajuda do Propofando. E ela é fundadora também da mentoria Impulso, onde ela ajuda outros médicos anestesistas a conseguirem manejar melhor, né, dentro da anestesia cardiovascular. Lari, seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda, Lari. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Porque, como vocês falaram, nossa história vem de algum tempo, desde o Propofando. E foi uma jornada transformadora desde lá. Ai, muito bom estar aqui com vocês. Maravilha. Bom, Lari, começa contando um pouco da tua história. A gente quer te conhecer, né? Conhecer de onde você veio. Fala um pouco sobre você mesmo para as pessoas te conhecerem. Então, eu sou de Jequié, Bahia, uma cidade do interior. É uma das maiores do interior da Bahia. E eu nasci lá, depois fui morar em Salvador quando eu era bem pequena. E quando eu tinha 6 anos, voltei para Jequié e fiquei lá até quando eu voltei para Salvador para a faculdade. Então eu fiquei entre essas duas cidades boa parte da minha vida. E minha família tem uma escola em Jequié, então estudei a vida toda lá, exceto o período que eu estava em Salvador, bem pequena. Só saí de lá para ir direto para a faculdade. E foi assim, fiz amigos que são da vida toda lá, tenho uma trajetória. E hoje eu moro em Salvador, desde a época da faculdade. Tive uma breve passagem em São Paulo para fazer minha especialização. E é isso. E como que foi esse desafio de sair lá do interior e depois ir morar em Salvador? Você fez faculdade lá em Salvador mesmo, não foi? Isso. Eu sempre quis, desde pequena. Eu achava que Jequié era muito pequeno, não tinha muita coisa para fazer, lazer. Então, na época que eu era adolescente, ir para Salvador era assim, o playground, né? Muito bom. Ficava 2 meses de férias em Salvador, então eu amava a cidade grande, tinha shopping, cinema, festas, e eu adorava. E aí, quando eu estava ali por volta do 2º ano do ensino médio, eu decidi que eu queria fazer medicina. Na época, só tinha medicina em uma faculdade, em Jequié. Estava começando ainda o curso, que eu prestei também vestibular para essa faculdade, mas eram pouquíssimas vagas, eram 6 vagas, se eu não me engano, para quem não era cotista. E aí eu fiz o vestibular de toda forma e fiz outros vestibulares e fui aprovada em Salvador, na FTC, que foi onde eu me formei, na faculdade. E assim, passei primeiro em Teresópolis, fui morar no Rio. É mesmo? Passei 15 dias morando em Teresópolis. E aí fui chamada na FTC, voltei para Salvador e assim, foi sem dúvida uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Porque eu fiz muitos amigos. Eu fundei a Atlética da faculdade. Que legal. Participei de ligas. E também pude estar mais perto da minha família, também da minha mãe, que foi assim, os últimos anos de vida dela, e eu pude estar mais perto. Então, sem dúvidas, assim, foi a melhor coisa que aconteceu, eu ter passado em Salvador e voltado. Que legal. Legal.
Excelente. Assim, e pegando um ponto aqui da tua história, né? Assim, você foi super corajosa primeiro de sair lá do interior de Jequié para poder ir para Salvador, né? E aí você começa a contar algumas coisas aqui que eu acho que são bem interessantes de fundar a Atlética. Como que se funda uma Atlética? Eu não sei como se funda uma Atlética. E aí, participar de várias ligas. Uma característica que eu vejo aqui nessa tua história, se construindo desde a faculdade, é a questão da liderança, né? Isso. Eu queria que você contasse um pouco mais sobre isso, como que essa questão da liderança te acompanha ao longo dessa tua vida e ao longo dos pequenos passos que você foi dando ao longo dessa trajetória. Eu sempre fui assim, sempre tive isso em mim, de ser líder. Então, desde a época do colégio, tinha gincana. Eu era líder da turma. Então, eu adorava esse movimento de liderar a turma. Legal. Sempre gostei. E aí, quando eu saí do colégio, né, fui para a faculdade, eu sentia falta dessa parte de interação. As turmas, na época, a FTC tinha muitos alunos mais velhos. Então, minha turma tinha muita gente que estava na segunda graduação. E eu tinha acabado de sair do colégio com 17 anos e entrei na faculdade super animada, porque era um ambiente diferente, tudo, desafios novos. Que legal. E aí, por volta, se eu não me engano, do segundo semestre da faculdade, tinha uma plaquinha escrito procurando pessoas para um time de futsal masculino. Eu falei, ué, o que vai acontecer, né? E aí, alguns colegas da minha turma também se interessaram e a gente foi procurar quem tinha colocado, né, o anúncio no mural da biblioteca da faculdade. E aí, tinha sido um colega que falou pra gente que ia ter o primeiro intermédio da Bahia. Que legal. E nesse contexto, a faculdade ainda não tinha atlética. As atléticas estavam sendo criadas para esse primeiro intermédio. E aí eu entrei em contato com o pessoal e a gente entrou e falou, não, a gente vai participar. Vamos criar essa atlética aqui. E a gente criou uma atlética em menos de um mês, faltando 20 dias para o intermédio. A gente formou time de basquete, futsal, handball, quase todas as especialidades, as modalidades de esporte. Que legal. E fizemos uniforme, tudo, assim, de última hora, na maior correria. E aí fomos um grupo, acho que de 10, 11 pessoas, de diferentes semestres. E aí a gente se juntou e fundou a Atlética. Há 10 anos atrás, a Atlética está fazendo 10 anos agora. Que legal saber essa história, né? Porque a gente tinha conversado, mas a gente não tinha falado sobre essa história especificamente, né? Mas isso mostra, inclusive, essa empreendedora que existe dentro de você e que ainda não tinha nem saído, né? Porque, assim, quando surge não existe Atlética. Cara, eu que não vou procurar esse problema eu não vou caçar esse problema, né? É o que a maioria das pessoas pensam. E aí você já viu aquilo como uma oportunidade e de criar algo que não existia. Cara, parabéns. Super, super legal, super interessante. E que mudou completamente a história de integração de todos os alunos das faculdades de medicina de Salvador. Olha que lindo. Então, foi um movimento que, assim, mudou completamente. Dentro da própria faculdade, ninguém praticamente se falava, eram grupos pequenos, porque era a PBL, a faculdade. Então, eram as mentorias. Cada turma era dividida em pelo menos 2 turmas, então tinha gente da turma que ninguém nem se encontrava, nem se falava. De outros semestres, então, nem pensar. Muito legal. Não se encontrava. E aí, depois da Atlética, todo mundo confraternizava, se encontrava nos estágios dos hospitais, todo mundo se falava, se conhecia. Então, realmente foi um movimento que mudou, assim, a vida dos alunos, né, de medicina de Salvador e da Bahia. Hoje é um movimento que tem mais de 25 atléticas no intermédio. Que lindo. Ai, que massa. E todo ano eu tô lá. Que super legal escutar essa história, Lari. E assim, escutando isso, eu queria trazer um ponto aqui extremamente importante. Tem muita gente que escuta a gente aqui e diz, eu não tenho capacidade de empreender agora, eu não consigo empreender. Olhando para isso como se fosse algo muito distante, né? E assim, existe um conceito que se chama intraempreendedorismo, né? Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas, por exemplo, eu trabalhando dentro de uma empresa ou eu trabalhando em um determinado lugar, eu não sou empreendedor, mas eu posso intraempreender. É dentro desse lugar
eu ter atitudes de empreendedor, né, que vai me levar com que eu desenvolva habilidades e competências para que quando lá na frente chegue o meu momento e que eu possa de fato empreender, você já tenha uma bagagem construída para isso, e foi o que você fez, assim, Sim. Parabéns, que legal, que linda essa tua história. E você vê que como intraempreendedora, você deixou uma marca dentro da faculdade que vai ser levada para sempre ali. Você mudou a história da faculdade. Meus parabéns pela tua história, que legal. E eu acho que isso, inclusive, é um exemplo para várias pessoas que estão escutando aqui, que vocês podem ser intraempreendedores. Vocês podem mudar ali o teu dia a dia, vocês podem empreender ali dentro da faculdade, fazendo atitudes como aquela Ari fez, né? Para poder mudar o ambiente interno e resolver um problema. Porque, na verdade, o que o empreendedor faz é resolver problemas. Resolver problemas. Excelente, Lari. Muito bom. Muito bom. E por que anestesia, hein, Lari? De onde veio a ideia de fazer anestesia? Onde você fez a residência médica? Então, eu fiquei muito na dúvida quando eu estava perto de me formar. Na minha faculdade, diferente de muitas outras que a gente não tem contato praticamente nenhum com anestesia, lá a gente tinha uma disciplina no 8º semestre, que era com um anestesista que é uma referência para mim de anestesia, a doutora Eliana, lá da Bahia. E a gente tinha um contato ali com o tema e era muito interessante, porque envolvia diversas coisas, diversos sistemas, muita fisiologia. Então, a gente conseguia ali abraçar muita coisa dentro da anestesia. E aí, eu gostei da disciplina, mas assim, ainda não tinha muito contato com a realidade da anestesia. E aí, no 5º ano da faculdade, eu tive a oportunidade de fazer um estágio no hospital particular lá de Salvador, em anestesia. E eu falei, gostei disso aqui. Eu estava muito na dúvida entre fazer clínica e fazer anestesia, porque eu pensava em fazer intensiva. E não existia naquela época ainda o acesso direto à medicina intensiva. Tinha um pré-requisito, que era via clínica, cirurgia geral ou anestesia. E aí eu falei, precisava ali definir entre clínica e anestesia, e depois que eu rodei no ambiente do centro cirúrgico, vi que assim envolvia atitudes rápidas, agilidade, liderança, foi uma coisa que me chamou a atenção e que naquele momento eu decidi que eu queria fazer anestesia. Legal. E aí eu prestei prova só em Salvador e fiz uma prova em São Paulo, mas naquele momento eu não ia ter como vir para São Paulo para poder cursar residência, precisava de um suporte, questão financeira que eu precisaria trabalhar também para dar conta de custear. Então, naquele momento eu não teria como, precisaria me organizar se fosse para vir para São Paulo. Mas, de toda forma, fiz a prova, fiz as 2 provas e fui convocada para o leilão daqui de São Paulo. E lá em Salvador, eu fui chamada depois por lista. Uma ansiedade. Aquela fase é difícil, né? Não sabia se ia dar, se não ia dar, enfim, mas deu certo. E eu fiz anestesia no Hospital Geral Roberto Santos. Legal. Que hoje eu sou preceptora de lá da residência. Que massa. E não poderia ter sido em outro lugar, porque minha turma de residência é muito especial. Fomos, no início, 7 mulheres, depois 6 mulheres. Caramba, que no ambiente da anestesia não é comum. Não. Tantas mulheres, ainda não era, agora já é mais, mas na época ainda não era. E fomos até o final, 6 mulheres, e eu tenho orgulho de todas. Que legal. Excelentes anestesistas. E foi o lugar que eu tinha que ter feito residência mesmo. Sou muito feliz com essa escolha que o destino colocou na minha vida, o Hospital Geral Roberto Santos. Que legal, né? É muito engraçado, assim, a gente, como eu te falei, né, tem muitos pontos de contato, assim, na minha vida toda, eu pensei em fazer intensiva, né, achava que era por meio da anestesia, da cirurgia, queria cirurgia para fazer intensiva, depois acabei vindo que não queria ficar em pé operando, né, optei pela anestesia também, e realmente é uma especialidade... Sentada no tablet, né? Sentada no tablet. É muito engraçado, né? As pessoas acham que o anestesista fica fazendo isso, né? Fica jogando ali, Candy Crush. Investir na bolsa de valores. É melhor a gente não começar a falar do radiologista, não, né? Ele tá achando que não tem nenhuma piada pro radiologista, né? Mas, ó, fica quieto, aqui tem 2 anestesistas nessa mesa. E uma curiosidade, gente. Eu quase fui pra semifinal
do Campeonato Mundial de Candy Crush. Eu não acredito não, Lari. Eu tô aqui querendo defender a gente. Você revela isso assim. Isso depois da residência. Você tem treinado intensivamente. Foram 3 anos de Candy Crush. Eu estava prestes a entrar... Gente, vamos cortar essa parte. Eu estava prestes a entrar no Fellow. E aí, no final da residência... E aí, foi bem a época do Campeonato Mundial de Candy Crush. E aí, eu entrei no Fellow. Quando eu entrei no Fellow de anestesia cardiovascular, o primeiro estágio era eco. E aí, eu precisava estudar muito. E eu fiquei no dilema. Eu falei, gente, eu tô prestes a ir pra Londres. Tá a semifinal do Campeonato Mundial de Candy Crush. Mas eu tive que fazer escolhas. E aí eu escolhi estudar eco. Essa história é muito boa. Muito boa essa história. Ó, tá vendo que precisava ter tirado aquela piadinha no momento pra poder ter encaixou, escutado isso? né? Teve contexto agora. Já tava a manchete pronta já. Anestesista, finalista do Campeonato Mundial de Candy Crush. Vale Mas um não foi post dessa isso aí. vez. O coração pela anestesia cardiovascular puxou mais Pois ali, é. o amor ali. Gente, muito boa essa história, viu? Maravilha. Então, você fez o Fellow, foi lá no Dante, né? Conta um pouco como que Isso. foi esse processo, Lari. Então, quando foi chegando perto do final da residência, eu sentia que eu precisava fazer alguma coisa a mais. Porque, apesar de quando a gente sai da residência de anestesia, a gente está pronto ali para enfrentar diversos cenários, vários contextos, especialidades. Mas durante a minha formação, eu sentia que existia um déficit em anestesia cardiovascular, porque eu tive 2 meses de contato com a cirurgia cardíaca. Um foi no Dante, que eu fiz, era obrigatório na época, um mês a gente passar lá no Dante, no nosso R3. E em outro mês eu fui para um hospital, o que eu tinha feito, o meu estágio no internato. E aí voltei no R3, que tinha um volume bom de cirurgia cardíaca. Então, eu tinha tido esse contato, mas eu ainda achava um contato breve. Eu achava uma área muito rica, com pacientes muito complexos e que precisava ali de um conhecimento a mais. E também enxergando em relação ao mercado, que eu entendia que o mercado da anestesia poderia ali mudar nos próximos anos e que ter um diferencial seria importante também, tanto para minha inserção quanto para ser uma profissional diferenciada no mercado. E eu, como eu tinha terminado a faculdade, entrado na residência, muito nova, eu falei, não tenho filho ainda, não tenho nada assim que me prendia de fato em Salvador. Eu optei por fazer a especialização em anestesia cardiovascular. E como eu já tinha rodado no Dante, tinha tido ali um contato também com o pessoal de lá e tudo, tinha gostado, tinha achado um ambiente muito rico, muitos pacientes graves, muitos casos complexos. E aí eu fiz a opção por fazer a prova lá do Fellow. Fui aprovada. E aí no dia que eu terminei a residência, no dia seguinte, eu me mudei para São Paulo. Olha só. Para começar o Fellow. E foi, assim, uma experiência sensacional na minha vida. Não só profissional, que realmente é um diferencial importante. Essa parte do contato com a ecocardiografia, que a gente não tem praticamente durante a nossa formação. Tem um contato muito breve. E que hoje é uma habilidade que é solicitada, né, para o anestesista. Então, sem dúvidas, assim, foi transformador. Além do crescimento pessoal também, de ter me mudado, feito uma nova mudança, né, saído ali da minha zona de conforto, ter ido sozinha, né, me mudado. E, assim, fiz muitos amigos também no Fellow. A gente vivia muito junto, todo mundo muito perto, muita gente de fora, então a gente se ajudava muito, se dava muito suporte. Então foi assim, foi muito bom, foi uma experiência espetacular, tanto para minha vida profissional quanto para minha vida pessoal. Excelente. Legal. Eu vejo que tua história ela é marcada também pela busca pela excelência, né? Você não aceitou ser mais uma, não, com a formação pouca, né? Você sempre buscou a excelência. E esses dias a gente estava conversando, inclusive, né? Até com a Rosini, que é anestesista também.
E a gente estava falando exatamente, né, ali, desse perfil Perfeito. de pessoas que saem do Nordeste, né, que tem diversos desafios e, cara, vão buscar o mundo e vão, né, buscar excelência, buscar, enfim, se capacitar melhor e aí vem aqui para São Paulo, por exemplo, né, para desbravar o quanto que, né, a gente é muito resiliente, né, pra gente fazer tudo isso, né, e ela estava trazendo exatamente esse ponto de que, cara, porque, de certa forma, ficar lá é bom, é gostosinho, né? Então, se você não for aquela pessoa sangue no olho, que quer buscar excelência, que quer mais, você fica lá. Sim. Você não sai daquela zona que está confortável, Sim. né? Porque vir para São Paulo, passar por toda essa jornada que, inclusive, você passou de muita luta, muito desafio, é crescer dentro de uma zona de desconforto, né? E eu vejo que isso é muito marcante na tua história. O tempo inteiro você buscando esse desconforto para que você cresça mais, para que você vá para outro nível, né? Perfeito. E escutando um pouco dessa trajetória, né, que a Lari falou pra gente, sair de Jequié para Salvador. Exato. Já é um começo dessa história, né? Aí criar uma atlética, cara, que loucura. No momento da faculdade, né, que loucura. Aí depois vir para São Paulo já é sair dessa zona de conforto. E aí a gente chega numa próxima etapa agora. Teve o TSA também. Porque o TSA não é para todo mundo, não. TSA não é para todo mundo, não. E agora chegando também nessa história aí do empreendedorismo, né? Então, sempre se colocando em uma zona de conforto para que você cresça e se transforme numa pessoa que talvez você ainda nem conheça, né? Sim. Isso é muito legal. Exato. E para quem está escutando a gente não sabe, o TSA, né, não é o título comum do anestesista, como tem nas outras especialidades, é o título superior em anestesiologia. Pouca gente tem no Brasil, é o título de excelência, né? E a Lari... Só 15% das pessoas que fazem a prova, de uma maneira geral, passam nessa prova, né? É uma prova muito difícil, né? E a Lari buscou essa excelência e conquistou essa excelência. Conta um pouco dessa jornada aí pra gente, Lari. Então, de quando eu estava terminando a residência, eu sabia que eu queria prestar a prova do TSA, justamente por esse desafio, né, de sair da zona de conforto, de estudar, de buscar ser um anestesista de excelência e ter isso na forma de título, né, ter aquele título ali que não é só o título no currículo que vale, é o processo que é mais importante, né, de estudo, de dedicação, de resiliência, porque a minoria das pessoas é aprovada de primeira na prova, então você tem que ser resiliente, tem que entender que a sua hora vai chegar. E desde quando eu estava terminando a residência, eu entendi que eu queria fazer o TSA, que eu queria passar por esse processo, mas tinha uma mudança ali para São Paulo por conta do fellow, e aí eu falei, não, calma, também não dá para abraçar o mundo, uma coisa de cada vez. E aí fiz o fellow, e no final do fellow, quando eu estava ali concluindo, aí eu comecei o processo de estudos para o TSA, que foi com o Propofando. Legal. Então, já tinha conversado com o Manu logo quando me formei, e aí depois tinha encontrado também com vocês no Copa, e entrei para o Anestesiando não, Anestualiza. Era aquele primeiro produto lá, que massa, Anestualiza, foi verdade. E aí eu entrei para Anestualiza para tentar ir ali estudando uma coisa ou outra durante o fellow, que foi difícil de conseguir, porque a rotina era puxada, era uma rotina de residência mesmo, que agora era fechada, então ainda tinha que trabalhar por fora, então foi bem puxado. E ali eu me inscrevi na prova do TSA, quando eu estava terminando ainda o fellow, e aí eu fui. Quando eu fiz a prova, eu falei, isso aqui não é pra qualquer um. Saí com dor de cabeça, com a minha cabeça explodindo da prova. Eu falei, eu preciso estudar pra isso aqui, não vai dar pra mim, não. Nesse nível que eu tô, não dá. E aí, que eu entrei pra mentoria, assim que eu terminei o fellow, entrei pra mentoria do Propofando. E, sem dúvidas, assim, foi um processo transformador na minha vida profissional. Porque a gente retomar ali temas que a gente não estudava há algum tempo, né? Principalmente eu que fiquei 1 ano ali imersa na anestesia cardiovascular. Só na cardio, né? A gente fica ali estudando o que a gente está usando ali na prática, mas muita coisa, muitos conceitos básicos a gente deixa ali para trás, né? Para o estudo durante a residência. E aí a gente retomar esses
esse estudo, entender algumas coisas que a gente fazia, às vezes que a gente aprendeu na residência de orelhada, né? Que o preceptor falou pra gente e a gente Acreditou, levava é como isso. verdade absoluta. E depois, quando a gente vai estudar, que a gente vê que não é bem aquilo. E aí a gente vai aplicando aquilo ali na prática. E aí eu fiz um semestre, me dediquei bastante. Fiquei em São Paulo para que eu pudesse adaptar minha rotina de estudos, criar uma rotina de estudos mais sólida ali, bem estabelecida, adquirir uma base melhor realmente. E em São Paulo eu consegui administrar melhor ali minha carga horária de plantões e tudo. E aí foi chegando perto da prova do TSA, eu já estava ali no meu limite, porque tinha acabado o fellow, cada um foi pro seu canto, todo mundo trabalhando, então eu me vi muito sozinha. E aí eu falei, não, eu preciso voltar para Salvador. Agora. E aí, no meio do ano, antes da prova do TSA, eu voltei para Salvador, enfrentei uma mudança antes da prova. E aí fiz a prova, assim, confiante, tranquila. Foi por muito pouco, não passei. Eu falei, não, eu vou até o fim. Eu vou passar. Massa. E aí fui para mais um semestre com o Propofando. E aí foi um semestre de aparar as arestas ali totalmente. Então, muita coisa que eu tinha passado por cima, alguns temas que eu tinha alguma dificuldade. Voltei, retomei esses temas, procurei solidificar mais isso na minha cabeça. Voltei também para um contexto de residência, né, de preceptoria da residência, que me ajudou também muito, porque é a forma que você vai passar esse conhecimento que faz diferença também para a prova do TSA, principalmente a prova oral. E aí, me ajudou demais também nesse processo. E aí, no final do ano passado, fui aprovada no escrito. Legal. E fui para mais um semestre de mentoria com o Propofando, agora no oral. E foi também muito bom. E é aquele gás final que você dá ali na imersão, fez total diferença para minha aprovação, porque eu me senti muito mais confiante para a prova, apesar de que no dia da prova é completamente diferente. Mas foi, assim, foi muito bom ter passado essa trajetória. Foi, sem dúvidas, assim, a mentoria, ela lhe dá o direcionamento, você não perde tempo com o que não precisa, de fato, né? Otimiza seu tempo, que já é pouco, né, na vida, de correria, de plantão e tudo. Então, isso faz muita diferença no processo. Legal, Lari. E aí, no meio do ano, veio a aprovação. Legal, parabéns. Maravilhosa. E é uma sensação indescritível. E quem foram teus mentores? Deixa eu fazer o seguinte, manda um recado de agradecimento para os mentores que te ajudaram nesse processo aí. Tiveram muitos, né, os que tinham nas aulas gravadas também ajudaram bastante, mas os meus mentores do TSA escrito foi principalmente o César. É muito querido e me ajudou demais. Eu mandava áudios pra ele no privado. Eu preciso entender isso, César. E ele me respondia, calma, vai dar certo, deixa eu me explicar. Tinha maior paciência. Então, assim, foi maravilhoso. Muito obrigada, César. E Caio também, que participou da imersão, principalmente ali. A Alisson, né, que já estava ali mais coordenando esse processo. Foram maravilhosos. E no TSA Oral, foi o Luiz e a Belle. Foram também maravilhosos. E todos que estavam na imersão, assim, fizeram uma diferença enorme. Carolzinha, Hector, o André, então foram maravilhosos. Excelente. Muito bom. E é muito legal que você, então, viveu a jornada de ser mentorada, né? Você viveu esse processo, né? Porque tem muita gente que não entra em mentoria, que entra em curso, né? E é muito legal que na história da Lari, né? A gente não vai dar spoilers ainda, mas na história dela, ela pôde vivenciar a experiência de ser mentorada, de ter passado por uma transformação, né? Inclusive porque é algo que a gente sempre focou, né? Na nossa história como empreendedores, de se preocupar não é só com o aluno estudar, mas com o aluno aprender. Onde, para que ele aprenda, inclusive, é muito mais do que só o conhecimento, né? É todo um suporte que precisa ser dado, de estímulo, de motivação para a pessoa não desistir, psicológico também, porque a gente tem esse suporte psicológico dentro do Propofando, né? E é muito legal porque ela foi criando base, né, Lari? Aprendendo como é viver dentro ali, né, como mentorada de uma empresa grande de educação, para planos futuros, né, que surgiram aí por aí, né? Maravilha, muito bom. E aí, bom,
anestesista TSA, se diferenciou, chegou, na verdade, né, na excelência, no auge ali da anestesiologia, né? Tá na hora de parar? Agora é hora de só continuar. Porque assim, o caminho tradicional agora era você continuar sendo só uma anestesista mesmo, diferenciada, beleza, mas que dá plantão, que trabalha em grupo, que, enfim, abdica de muita coisa, né, no final de semana, à noite. Esse é o caminho normal, natural do anestesista. Por que que você não aceitou só esse caminho, já que você fez a escolha pela anestesia? Então, essa vida de plantão cobra muito da gente. E acho que o principal é justamente tempo, e tempo de qualidade com as pessoas que a gente ama. E eu não me via, não conseguia me enxergar fazendo isso pro resto da minha vida, abrindo mão de momentos em família, de ver ali o crescimento de meus sobrinhos, dos meus filhos que eu pretendo ter. Então eu não conseguia realmente... Não era fácil de digerir essa questão de ter que escolher uma coisa ou outra ali. E ou trabalhar ou ter esse tempo. E logo quando eu terminei, assim, que eu tava terminando, assim, perto da prova do TSA, eu falei, depois eu vou descansar um pouco. Preciso descansar um pouco. Vim acelerada ali, faculdade de residência, fellow, TSA. Então, é uma jornada muito intensa. E aí, Manu falou comigo. Eu falei, eu acho que agora eu posso começar um projeto novo. Nem tava precisando tanto desse descanso. Descansar pra Dá pra descansar quando foi enterrado, né? Pois é. E aí veio a possibilidade, né, de entrar nesse mundo do empreendedorismo. Legal. E que é uma coisa que eu vejo, assim, não só como uma alternativa à vida de plantões, mas como uma possibilidade de transformar a vida de outras pessoas também. E isso que eu acho que é o mais interessante, assim, o auge, né, de quando a gente entra e cria um projeto, né, de mentoria, de direcionamento para essas pessoas. Então, assim, realmente... eu vi aquela oportunidade ali, eu falei, não vou deixar passar, não vou deixar para depois. Tem que ser agora. Legal. E o descanso fica aí para depois, quando eu vou me aposentar. É muito bom. E mesmo num cenário, né, Lari, eu lembro muito quando a gente conversou, né, que é o cenário de vida que você estava ali naquele momento, né, de casa nova, e agora o casamento, e milhões de planos ali da vida, você... olhou para o longo prazo, olhou para frente. Com certeza. Né? Porque a maioria das pessoas, elas pensam só no agora. Ah, não, agora, olhando para a minha vida e cenário atual, não dá. Só que você teve essa visão de olhar para frente e falar, tá bom, mas lá na frente, se eu não fizer nada agora, lá na frente, eu vou ter a vida comum de todo anestesista. Só que lá, olhando lá pra frente, poxa, eu quero ter meus filhos, eu quero ter tempo de qualidade, eu gosto de ensino também, então, poxa, eu queria ter essa valorização com a educação, né? E aí você, por ter olhado para frente, porque é o que eu quero muito, né? E eu sei que quem me escuta aqui, tem quem escuta podcast, já tem o perfil de estar buscando alternativas, né? E eu quero muito que você que me escuta aqui, que você reflita exatamente isso no longo prazo. A gente... né, como médico, a gente pensa muito em curto prazo. Só qual que é a residência que eu vou fazer, qual que é a sub que eu vou fazer, eu quero passar no título. Ou então, meu cenário hoje não está o melhor cenário para poder fazer outra coisa. Mas, gente, não existe o cenário ideal, né? E você tem muito esse perfil. Não tem um momento perfeito, cenário ideal, para que você dê um passo como esse, por exemplo, que você deu, né? Com certeza. E, assim, tem oportunidades que surgem na nossa vida que se a gente deixa passar, talvez mude totalmente o caminho das coisas, né? E eu sempre fui muito assim, muito impulsiva. Então, eu fazia muitas coisas, às vezes, sem pensar ali o que eu estava fazendo. Mas isso, por um lado, é ruim, porque às vezes a gente faz ali coisas sem pensar. Mas depois, quando a gente vai também amadurecendo com o tempo, a gente entende que isso pode ser uma qualidade no sentido de se eu também ficar esperando e pensando nos vários cis que podem acontecer. Às vezes a oportunidade passou. Total. E você ficou. É exatamente não foi, isso. Né? Então... E interessante que ver essa característica de mentalidade que você está citando agora, inclusive somada com o repertório que você tinha construído ali do empreendedorismo,
fez com que você entrasse na mentoria e você tivesse na nossa mentoria a mesma, eu não sei nem se existe essa palavra, precocidade, ser tão precoce quanto você foi lá, criando as coisas como você criou anteriormente, né? E aí, foi legal ver que a gente começou a mentoria junto contigo, e aí, Lari, resultado. Primeira mentoria, segunda mentoria, terceira mentoria, né? E deixa eu te perguntar, com quantos mentorados você tá? Atualmente tenho 9 mentorados. 9 mentorados. Uau, Olha 9 só, mentorados da Faz quanto tempo que você tá na mentoria junto com a gente, Lari? Tem 3 meses. Olha só, que legal. Conta um pouco aí dessa história, Lari. Como que foi aí, né? Você foi nossa mentorada do Propofando, hoje nossa mentorada do BIMED. Sim. O que mudou? O que você construiu? 3 meses dá para construir alguma coisa? É muito pouco tempo, né? Mudou completamente o meu cenário. Ter entrado assim para o BIMED mudou, primeiro de tudo, a mentalidade, que é o mais importante e que leva a gente assim a ver além, né? Então, logo quando eu entrei, que a gente conversa muito sobre essa questão de mentalidade, de vendas, principalmente, pra gente que é médico é muito difícil de enxergar isso como uma coisa positiva, porque ao longo da nossa formação, a gente foi vendo que aquelas pessoas ali que eram referências pra gente muitas vezes, entendiam a medicina como sacerdócio e que a gente tinha que ensinar e retribuir com o nosso conhecimento, muitas vezes de forma gratuita, sem ser retribuído ali, sem ser atribuído de fato o nosso verdadeiro valor. Então, a gente enxergar o nosso valor, o quanto que a gente teve que abdicar da vida para construir uma história dessa, de tempo com a família, de ter ali, às vezes, momentos de lazer, diversão, de olhar para o lado e ver que os amigos estavam ali curtindo um outro momento e você está abrindo mão daquilo ali por um propósito, por uma coisa maior, né? Então, a gente, ao longo da formação, entende que aquele vendedor ali é chato, realmente, fica insistindo e tudo. E quando a gente entra realmente para um cenário do empreendedorismo, a gente tem uma visão completamente diferente. A pessoa está vendendo ali o tempo dela, transformação que ela está gerando na sua vida. E como eu já tinha sido mentorada, né, a gente entende a importância do mentor na nossa vida. Que é uma pessoa que está lhe dando direcionamento, otimizando o seu tempo, que é uma das coisas, a coisa mais preciosa que eu considero hoje. Então, faz total diferença, assim. Quando eu entrei, logo que eu me deparei com tanta coisa diferente, assim, de conceitos de gestão, de ter que entender ali sobre a estrutura de empresa e tudo, isso é um desafio enorme para mim. Legal. Que a gente aprende a ser médico, a gente não aprende nada disso na faculdade, faculdade. Então, realmente é um conhecimento diferente, que é libertador, e a gente mudar essa mentalidade de que vendedor não é uma coisa boa, atribuir ali uma característica pejorativa ao vendedor é completamente equivocado, né? Então, a gente mudar essa mentalidade, essa visão, faz toda a diferença. E logo quando eu entrei, assim, foi um choque, foi muita informação. E aí você vai tendo contato com as outras pessoas que estão ali já, e estão com seus projetos, e vendendo e transformando a vida de outras pessoas. E aí você começa a se contagiar mesmo, e falar, meu Deus, eu quero isso, eu quero. E aí você vai avançando ali em algumas etapas, e entendendo realmente a importância de quebrar realmente algumas crenças limitantes que a gente vai construindo ao longo da nossa vida e da nossa formação, e que só deixam a gente parado no tempo. Quando a gente resolve quebrar essas crenças, principalmente em relação ao digital, né, que a gente vê muita gente falando atrocidades no digital. E o médico que tem conhecimento, que é capaz, que tem excelência ali na sua especialidade, muitas vezes não está naquele ambiente, né? E não está se posicionando e está deixando que essas pessoas falem o que querem ali e passem uma informação equivocada e que pode gerar um dano no paciente. Então, quando a gente passa a entender que se a gente não se posicionar, a gente está abrindo espaço para que isso aconteça, a gente tem responsabilidade, né? A gente entende a nossa responsabilidade ali, o nosso posicionamento, né? E, assim, foi transformador entrar no BIMED. Nesses 3 meses eu cresci muito, Que legal. em diversos aspectos.
E agora eu tô com o meu projeto de mentoria em anestesia cardiovascular, que é uma coisa que eu amo falar, eu gosto de ensinar, gosto do tema. Então, é aquela coisa que dá realmente prazer. E você vê que você tá fazendo a diferença ali na vida de uma pessoa que já leu várias vezes no livro, já assistiu, às vezes, várias aulas sobre um tema específico. E uma coisa que você fala, porque você tá ali na prática, tá lidando com aquilo ali. Ter passado também pelo processo do TSA também me deu muita base teórica para isso. Então, quando a gente vai ali, consegue, às vezes, tirar a dúvida da pessoa em uma sessão de mentoria ali, você já consegue mudar o que a pessoa não tinha entendido ali durante meses, estudando aquele tema. Então, é muito legal. Você encurta, né, o tempo daquela pessoa Com de certeza. aprendizado, né? Isso é muito interessante. E sabe o que eu acho muito bacana aqui, né? É porque muita gente que gosta de ensino, porque você basicamente, né, é apaixonada por ensinar na sua especialidade. A gente não precisa buscar outras coisas. É dentro da sua especialidade, é dentro da sua formação, da sua verdade, né? Muita gente que gosta do ensino só conhece as formas tradicionais de eventualmente ensinar na faculdade, na preceptoria e etc. Né? E eu vejo muita, até assim, pessoas falando, poxa, às vezes a gente está dando aula e às vezes os alunos estão desinteressados, né? Essas aulas agora, né, pelo Zoom, aí a pessoa fica com a câmera fechada, aí os alunos dos estudantes de medicina não têm mais o mesmo interesse, e vem muitas reclamações ali, e você pode hoje, né, conhecer um cenário diferente de ensino, onde na verdade você assume um protagonismo e você decide ter o seu grupo, a sua empresa, o seu projeto, os seus mentorados, que você inclusive selecionou eles, um perfil específico, né, de alunos ali para você, que estão extremamente comprometidos e querendo aprender tudo com você, que é uma grande referência nisso, né, nessa área. Então, é muito gostoso, né, a gente viver essa experiência de ter o nosso grupo, né? Como que tá sendo isso para você, Lari? Porque, assim, com pouco tempo já, daqui a pouco a gente vai bater os 10 primeiros mentorados, né? E como que tá sendo essa experiência, assim, na prática, assim, para você? Tá sendo muito legal, assim, né? Muito desafiador também. Porque a gente vai se formando, né? Enquanto Sim, é um processo. mentor e tudo, total. é um processo. Então, tem sido desafiador, mas ver ali que você tá fazendo diferença e trazendo aquele conteúdo ali de uma forma que é mais fácil, que o mentorado entenda e que ele lhe traz isso também, que é um exercício que eu tenho feito também com eles. Tenho pedido feedback de todos os encontros, porque é uma construção. E ali, agora que eu tô no início ali da minha mentoria, eu tô me construindo como mentora. Né? E de uma sessão para outra, já dá para ver a diferença, né? Da desenvoltura. Então, é muito legal viver esse processo, assim, de cada dia um incremento ali e estar evoluindo, né? Sentir essa evolução é muito gratificante, né? Legal. E ver que está ajudando outras pessoas ali nesse processo, isso é muito gratificante. Legal. Inclusive, um ponto super interessante que eu talvez não tinha refletido tanto sobre isso, que agora você falou, Manu, é que dentro da residência, às vezes, os preceptores lá, às vezes pegam residentes que são desinteressados, né? E aí você vê, cara, mas a galera é desinteressada, eu tô aqui querendo ensinar essas pessoas e essas pessoas não estão querendo aprender. E isso é uma das coisas mais frustrantes para um professor que quer... Porque assim, o professor não quer só ficar cuspindo informação. O professor bom é aquele que quer ver o aluno transformado a partir do conhecimento que ele passa, né? Porque, novamente, tem muita gente que olha para o meio do processo. O meio do processo é o quê? É você passar o conhecimento. Cara, mas não é sobre isso. O fim do processo é o que o aluno vai fazer com esse conhecimento lá na ponta, né? E aí, o que é que acontece? Quando você tem a tua própria mentoria, você tem a capacidade de escolher as pessoas que vão entrar dentro da tua mentoria. Se você vê que essa pessoa não está interessada e que não é o perfil, você diz, não, eu acredito que você não está no teu momento, não é a tua hora. E você pode não aceitar aquela pessoa. Sim. E, inclusive, a pessoa que não tem interesse, ela não vai atrás de você, na maioria das vezes. E é super legal, porque quando você vê uma pessoa que vem atrás de você
e depois paga pela sua mentoria, ela já está te valorizando. Olha só que legal, né? Ela já está te valorizando. E para o professor que sonha com o resultado final da transformação, isso é a melhor coisa do mundo. Com certeza. Isso é a melhor coisa do mundo. Você ter um cara super interessado e que é grato por pagar para você, para ele ensinar. Eu aposto que, tipo assim, cara, os teus mentorados, eles devem te agradecer. Celari, obrigado por essa oportunidade. Entendeu? Isso é lindo, cara. Isso é muito bonito. E assim, é esse sentimento de gratidão mesmo, né? No dia da minha primeira sessão da mentoria, que eu saí assim, em êxtase, porque é o início de um projeto. Legal. E já foi muito legal, de muita troca. Então, eu saí radiante e fui agradecer a vocês, que são meus mentores. E tornaram isso possível, né? Ainda mais nesse curto espaço de tempo, de já ter só 3 meses na mentoria e já ter a minha mentoria com 9 mentorados. Legal. E tá ali podendo transformar a vida de outras pessoas. Então, eu acho que esse sentimento de gratidão, que é o que move tudo, né? Legal. É o que move tudo, é verdade. E alinhado com o teu propósito e com toda a tua história que você construiu, né? Sim. Porque assim, olha só, a construção da tua história fez com que você chegasse nesse ponto e você decidiu que você ia empreender com a tua história, com a tua bagagem. Outro ponto que a gente já discutiu em outros podcasts, inclusive com a Laís e com o Rodrigo, cara, vou empreender. Cara, vou procurar aqui, vou abrir uma padaria ou um café. Que não tem nada a ver com você, cara. Você construiu toda uma história aqui para pegar toda a tua história, jogar no lixo, entendeu? E ir trabalhar com uma coisa que não tem nada a ver com você só para ganhar dinheiro. Cara. Para, não faz sentido, entendeu? E às vezes, esse é um pensamento muito comum. E às vezes pela frustração, eventualmente, da realidade da medicina. Exatamente, que o sistema põe em você, né? Na tua cabeça, né? Exato. Aquela frustração, poxa, mas eu não tô sendo valorizada, mas eu não tô fazendo, eu não tô conseguindo, né, crescer e mudar minha vida. E você vê realmente vários especialistas aí, por exemplo, eu converso com muita gente, às vezes o especialista, o cara que estudou assim, cara, uns 15 anos ali da vida dele, né, pegando a faculdade, e às vezes está ganhando 10 mil reais, 12 mil reais, sabe? E não sendo valorizado, e atendendo convênio, e sabe, não vendo o filho crescer, coisas assim que, de fato, são frustrantes, né? Mas a saída, às vezes, que a pessoa enxerga é, eu vou largar a medicina, então, eu vou procurar outra coisa para fazer. Mais triste ainda para o professor, né, Manu? Porque o professor, justamente, ele chega nessa trajetória, ele faz essa trajetória toda de especialidade, ultra especialista, às vezes, faz fellow, faz subespecialização, e chega lá na frente, cara, e ele tá ganhando menos do que um cara que se formou agora, entendeu? Que tá dando plantão. E é triste ver o quanto o professor não é valorizado no Brasil. E aí, realmente, essa frustração faz com que ele, não, vou procurar uma padaria para eu poder ganhar dinheiro, ou um café para eu poder ganhar dinheiro. Mas a partir do momento que ele se permite, né, como você se permitiu, claro que você já me acompanhava, né, já acompanhava todo o caminho, você teve uma pessoa ali mais próxima, né, da sua especialidade, trilhando esse caminho, então para você viu que isso é possível, né, então, mas tem muita gente que não faz nem ideia como fazer isso, no sentido de que a gente, como não, ela deixar de vender o que ela faz, a hora dela para vender o conhecimento, porque a mentoria de educação nada mais é do que você aprender a vender o seu conhecimento. Como que eu consigo fazer isso, né? E aí, quando você mostra, e é isso que o BIMED faz, né? Quando a gente mostra esse mundo empreendedor para que a pessoa enxergue como que ela pode vender o conhecimento dela, ela começa a, pelo menos, clarear, né, o que ela pode fazer, né? Então, é obscuro esse mundo, né? Só quebrar um paradigma aqui, porque geralmente quando a gente fala vender o conhecimento, e principalmente nessa era digital, isso parece uma coisa completamente errada. E aí, não, cara, eu vou vender o meu conhecimento, cara... Olha o que o professor faz no dia a dia na faculdade. Você vende o seu conhecimento para ensinar isso dentro de uma faculdade, só que alguém compra a tua hora e te paga muito pouco baratinho por isso, cara. Olha só, mas você é burro, entendeu? Você é burro. Você não consegue compreender que você está fazendo a mesma coisa que você faz no teu dia a dia. Só que o sistema te faz acreditar que, de fato, só esse existe... Esse é o certo e só existe essa possibilidade. Mas aí quando você olha outra possibilidade, você
constrói uma outra história de mais liberdade, né, Lari? Isso. E eu acho que na medicina isso é muito forte. Essa questão de você... A gente é formado, eu já ouvi várias vezes, não, você tem que ser grato pelo que lhe ofereceram e voltar para retribuir isso. Boa. Tá, eu posso fazer isso também. Isso não significa não ser grata, né? Justamente. O que você está fazendo é zero significa não ser grata. Justamente. Pelo E assim, contrário. existem os dois caminhos. Né? Você pode conciliar os dois caminhos. Você pode retribuir ali o conhecimento que foi ofertado para você, que hoje é o que eu faço também. Perfeito. Eu sou preceptora lá na residência que eu fui formada. Perfeito. E que mudou realmente a minha vida, ter passado por lá. Mas que eu também tô traçando meu outro caminho. Né, Perfeito. de vender ali o meu conhecimento e transformar a vida de outras pessoas com isso. Então, assim, a gente é ensinado de que a gente tem que dar o nosso conhecimento. Não é assim, porque isso custou muito. Perfeito. Exato. Perfeito. E um ponto aqui extremamente importante, assim, e que eu descobri, inclusive por conta do Flávio Augusto, né? A gente conseguir fazer a diferença entre doação e venda, né? Sim. E assim, ó, cara, vender muito barato? Não. Se você quiser doar, doe. É uma doação, entendeu? Mas qual o ponto aqui, né? Eu trabalhei 2 anos como preceptor também no Hospital das Clínicas da USP, né? Eu ensinava neuroradiologia aos residentes lá. E quando eu fiquei lá durante os 2 anos, eu não ganhei R$1 durante os 2 anos que eu estava lá. Eu tinha a certeza de que aquilo que eu estava fazendo era o quê? Doação. Eu estava doando o meu tempo. Mas para fazer isso em outro lugar, cara, não. Eu preciso ser bem remunerado por conta disso aqui. O problema, sabe qual que é, Lari? É que a gente tende a ganhar muito pouco, inclusive dentro desses hospitais universitários, principalmente o professor aqui falando em faculdades, e aceitar que isso é o normal. É o normal. É melhor que você faça o seguinte, olha só, cara, pegar um dia da minha semana, eu faço como se fosse uma doação, e nos outros dias, não, eu vou trabalhar querendo receber bem, né? E aí eu separo realmente o que é doação e o que é trabalho de fato, né? É muito melhor a gente fazer isso do que a gente ficar ali, não, eu vou ganhar pouco em todos os lugares que eu faço, que eu trabalho. Porque existe essa crença com dinheiro, né, gente? A gente tem que quebrar essa crença com dinheiro. A gente tem que entender que dinheiro é bom, porque quanto mais você tem, mais você ajuda as pessoas. Mais você vai conseguir fazer um projeto social, né, maior, ajudando mais pessoas. Então, a única coisa é que a gente não pode misturar, que é exatamente o que você falou. A empresa é uma coisa, uma ONG é outra coisa, entendeu? Então, a gente tem que ter essa noção para que a gente possa crescer, mudar a nossa vida, porque também é mudando a nossa vida que a gente consegue mudar a vida das outras pessoas, né? Eu digo muito que, poxa, você tem que focar em mudar a tua vida. Aí você muda da tua família. Aí você cresce mais e transborda na vida de pessoas que você nem conhece. Mas tudo isso é consequência de você querer se desenvolver, assumir um protagonismo, fazer coisas diferentes. Porque se a gente continuar nesse caminho tradicional, é o caminho de desvalorização. A gente está vendo a realidade da medicina. Então, poxa, por que eu vou simplesmente parar e esperar que isso aconteça? Porque eu tenho que só retribuir e sofrer no processo? Não, você não tem que sofrer no processo. Você pode assumir um protagonismo e ajudar muito mais pessoas do que hoje você ajuda. Você pode se posicionar no digital e pegar o teu conhecimento, cara, e ajudar, inclusive, gratuitamente, porque lá no digital é o que a gente faz, exatamente, né? Exatamente. Educa gratuitamente, né? E só um outro ponto aqui é que você não teria capacidade, por exemplo, de parar 8 horas da tua vida toda semana e fazer isso se você não fosse paga por isso. Porque se não fosse, eu estaria no hospital trabalhando, entendeu? E as pessoas dizem, não, mas por que você não faz de graça? Cara, não é sobre isso, entendeu? Se você está deixando de trabalhar no teu lugar para poder trabalhar para as pessoas que estão pagando a você ali na mentoria, né? Sim. E isso, nesse momento, né, inicial, que eu estou começando essa jornada, é muito sobre conciliar também, que é um dos maiores desafios. Perfeito. Passamos por isso. Isso. Conciliar é um dos maiores desafios, porque você chega em casa depois de um plantão, e aí você vai fazer a sua entrega da mentoria e você tem que estar ali 100% naquele momento. Então, é aquela coisa de você estar ali se renovando para entregar o melhor de você, seja no plantão, seja na mentoria. Né? De estar ali buscando novas pessoas para ajudar no tempo que você está
estaria descansando, né? No tempo que, no final de semana, estou preparando o meu encontro ali da mentoria. Então, esse tempo ali de conciliar, que é muito desafiador. Porque você tem que ter um propósito. Se você não tiver um propósito, você não suporta esse processo. Total. Porque, e sobre os acordos também, né? Com o meu noivo, com a minha família. Deles entenderem que isso é uma coisa para o futuro que eu estou construindo. Não é? Porque se for pensar a curto prazo, a gente fica. Porque a gente quase não tem tempo livre. Né? O tempo que tem que ser de qualidade ali. Mas conciliar essas duas jornadas nesse início, que é mais desafiador, e estar se posicionando no digital, que leva tempo, entender sobre marketing, todos esses desafios novos, né? Isso tem me trazido um crescimento enorme. Legal. Né? Legal. Porque a gente vai entendendo, né, o propósito e fortalecendo o nosso propósito. Legal. O quanto que a gente quer mudar na vida das pessoas e acrescentar. E é só o começo, né, de um projeto. Isso aí, Legal. é só o começo. Lari, eu vou pedir para você dar um recado para as pessoas que estão escutando a gente, que estão querendo dar esse passo de coragem, sabe, que você deu, né, de entrar nesse mundo empreendedor, aprender como que ele consegue, de fato, entender esse mundo, né, totalmente novo do empreendedorismo, né, e conseguir realmente fazer com que o conhecimento dele seja mais valorizado, né? O que você falaria para essas pessoas? E também aproveita e dá aí como que elas podem te encontrar, né? Fala nas redes sociais como elas podem passar a te seguir para acompanhar essa jornada que está no início e que você vai explodir, a gente não tem nenhuma dúvida. O meu conselho é que vá em frente. Se você tem essa vontade dentro de você, que passou pela sua cabeça em algum momento, que você quer empreender, que você quer fazer diferente, ser um profissional diferente e quer mudar a vida das pessoas, só entre, que esse mundo, as portas vão se abrir para você. E quando a gente muda essa mentalidade, que a gente realmente ali entende o quão transformador é estar, né, nesse ambiente de empreendedorismo, transformando vidas, que hoje é o que eu tenho feito na minha mentoria. Tenho ajudado outros anestesistas a serem menos inseguros no trato ali, no tratamento com o paciente cardiopata, principalmente, mas em diversos contextos, não só da cirurgia cardíaca, mas da cirurgia vascular, em outros tipos de cirurgia, e trazendo mais ali tranquilidade e domínio das situações e, consequentemente, um melhor desfecho para os pacientes que eles vão tratar ali, e isso é muito gratificante. Então, o meu conselho é que vá em frente aos seus medos, quebre as suas crenças limitantes, porque elas não vão te levar a lugar nenhum. Em frente e siga aí esse sonho que está aí dentro guardado, porque realmente é transformador. E só gratidão realmente por esse processo que eu venho vivendo. E quem quiser me encontrar nas redes sociais, meu Instagram é @laribulhões. E eu vou ter o maior prazer em conversar com você e a gente trocar uma ideia, falar um pouco da trajetória. Me acompanhem por lá, que está só começando. E é isso, muito obrigada. Maravilha, Lari. A gente que agradece, né? É muito incrível ver o teu crescimento, a tua garra, o teu protagonismo. Assim, você é gigante. É só o começo de uma história extraordinária, de um ano de 2026 que vai ser espetacular, né? E é um prazer enorme seguir contigo nessa jornada, viu? Lari, eu te agradeço muito aqui pelo convite aqui, né, aceito de participar desse podcast junto com a gente. Foi bem especial aqui esse podcast que a gente teve, escutar a tua história, escutar essa tua trajetória, apesar de você não ter sido campeã de Candy Crush mundial, né? E me agradeçam por ter tirado essa piada aqui, que eu fiz aqui, né? Assim, cara, que legal ver essa tua história. E assim, Manu tinha falado, né? E é super legal ver que é parecido com a história da Manu, né? Duas baianas, duas mulheres guerreiras e sempre se colocando em uma situação de desconforto para poder crescer ainda mais e sempre buscando realmente evoluir ainda mais. Então, meus parabéns. Excelente. Muito obrigado por participar com a gente. E para você que escutou até aqui, gostou desse podcast, não deixa de curtir, deixar um
comentário, mandar para algum colega seu, médico, que também está buscando, né, mais visão, direção de como realmente transformar o conhecimento em uma empresa de educação, ajudar mais pessoas. Não deixa de fazer isso e seguir também os próximos podcasts. A gente sempre vai estar aqui compartilhando a história de vários médicos para te inspirar a dar um passo de coragem também aí na tua jornada.